Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para dar continuidade aqui à nossa leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Hoje, entrando ali, estamos no capítulo 15 e vamos ler do verso 33 ao verso 41. O texto fala do momento ali da morte de Jesus ali na cruz. E esse texto tem lições muito importantes para nós, para a nossa fé cristã. Compartilhe esse vídeo com pessoas que têm fome, que têm sede da palavra de Deus. Assista o vídeo até o final. Inclusive, deixe aí o seu copo com água preparado, porque no final da leitura nós vamos consagrar a água, fazer uma oração e consagrar a água. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem. Vamos orar? Pai querido e amado, dá-nos sabedoria para compreendermos o que vamos ler. Senhor, revela ao nosso coração as verdades que estão aqui escritas e ajuda-nos, auxilia-nos através do Teu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus. Acompanhe aí a leitura. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, aqui da hora sexta à hora nona, ou seja, aquelas 3 horas que Jesus esteve ali na cruz, diz o texto, houve trevas sobre toda a terra, não sobre Jerusalém apenas, mas sobre toda a terra. Imagina a hora sexta, se eu não me engano, era meio-dia, até a hora nona, que seria as 3 horas da tarde. Olha só, imagina, na hora em que normalmente a luz do sol brilha com mais força, essas 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. Por quê? Porque Jesus estava levando sobre si os nossos pecados ali na cruz. Por isso que ele clama dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento em toda a história que pai e filho se separam. Pai e filho se separam. A trindade é separada. A única vez. E esse momento, com certeza, foi o momento mais doloroso do Senhor Jesus. O Pai, o Deus Pai, nesse momento, por causa do nosso pecado, ele, vamos dizer assim, ele vira as costas. Há uma separação do Pai e o Filho. E há um clamor da alma do Senhor.
que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, o nosso pecado, o pecado da humanidade, foi algo que transtornou o homem, que mudou a imagem do homem, que era imagem e semelhança de Deus, e foi transformado em um ser que muitas vezes comete coisas inimagináveis, coisas terríveis, como nós temos visto ao longo da história, atrocidades. Nós temos visto o homem brigando, destruindo o próprio homem, né? O homem em conflito com a natureza, e esse momento é um momento tão marcante, tão crucial, que até o cosmos, ele sente esse momento. Por isso há trevas sobre toda a Terra, sobre todo o planeta, você imagina? E isso causa temor no nosso coração, para que a gente entenda a gravidade do nosso pecado, o quão grave foi e ainda é o nosso pecado. Por isso, isso deve causar um temor no nosso coração, para nos guardar, para pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos guarde, como o Senhor Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso. Ele disse que deveríamos orar dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por um lado, as trevas, e no momento em que o Senhor Jesus, ele expira, no momento em que ele entrega o seu espírito, porque não mataram Jesus, ele se entregou, e nesse momento começa a haver uma mudança que se estende até os nossos dias. Primeira coisa, o véu do santuário se rasga em duas partes, do alto para baixo. Esse véu era grosso, se eu não me engano, ele tinha uma grossura de 6 centímetros, um véu extremamente grosso. E ele só poderia ser rasgado de cima para baixo pela ação do Senhor. E por que é preciso esse véu ser rasgado? Porque esse véu, ele separava um lugar no templo que era chamado de Santo dos Santos. Era o lugar onde somente o sacerdote podia chegar. E quando ele é rasgado, é o Senhor Deus dizendo que agora não somente o sumo sacerdote, não só o sacerdote poderia chegar àquele lugar para falar com Deus, mas a partir de então, todos nós temos acesso ao Senhor através do sacrifício de Jesus. Glória a Deus por isso. Você hoje não precisa de um bispo, de um pastor, você não precisa de um santo, você não precisa de ninguém, de uma religião para você chegar ao Pai. Você não precisa. É óbvio que nós devemos e temos pessoas que lideram, que nos pastoreiam. É bom ter pessoas que nos pastoreiam. Porém, nós não precisamos dessas pessoas para ter acesso ao Pai. Nós podemos ter acesso ao Pai diretamente. Não há uma separação mais, porque essa separação foi ali rasgada. Glória a Deus, glória a Deus. Mas não foi só isso. Imediatamente acontece ali de um centurião que estava ali em frente a Jesus. Esse centurião, ele agora diz assim, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Glória a Deus. Sabe, isso me traz à memória uma palavra lá de Isaías, no capítulo 9, versículo 2. Esse texto de Isaías fala do nascimento e o reino do príncipe da paz. Glória a Deus. O nascimento e o reino do príncipe da paz. E lá no verso 2 ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Por isso que esse centurião,
ele reconhece verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Por quê? Porque se você observar no Antigo Testamento, salvo algumas exceções, mas você vai observar que somente o mundo judeu é que tem ali momentos em que se propõe em buscar a Deus. As demais nações estão andando em escuridão. As demais nações somos eu e você, tá? Andávamos em trevas, salvo ali uma exceção ou outra, mas a maioria tinha uma venda, tinha algo que estava, que aqui é chamado, né, de trevas. Andávamos em trevas, mas a morte de Jesus, a vinda do príncipe da paz, fez com que as nações que andavam em trevas pudessem ver a grande luz que é o Senhor Jesus. Então veja, querido, o que o pecado faz. O pecado trouxe trevas para o mundo. Jesus, o Senhor Deus ainda preservou uma chama de luz através do povo de Israel no Antigo Testamento até a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus e na morte de Jesus, no momento em que se consuma o que ele veio fazer, então diz ali, o povo que andava em trevas viu grande luz. Então hoje você pode andar na luz, hoje você pode decidir por Jesus, tá? Você pode decidir se entregar a Jesus, você pode decidir se arrepender dos pecados e viver para Deus. Basta você tomar essa decisão no seu coração, que pode ser agora mesmo. Vamos orar? Prepare o seu copo com água. Pai querido e amado, a tua palavra diz que um povo que andava em trevas viu grande luz. E esse povo éramos nós, os gentios, aqueles que vivíamos na escuridão. E foi preciso uma morte cruel, uma morte muito cruel, do santo, do príncipe da paz, para que nós pudéssemos hoje ter acesso à tua presença. Te louvamos, Pai, te louvamos, te agradecemos, reconhecemos, Pai, o quão terrível, o quão maléfico é o nosso pecado, é o pecado. Por isso, nós te pedimos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. Ó Deus, eu oro por aqueles que ainda têm andado em trevas, mas que ouviram essa palavra e que querem ver grande luz. Que o Senhor faça haver grande luz na mente, no coração daqueles que estão vivendo em trevas, que possam te reconhecer como Senhor e Salvador e se entregarem a ti agora. Eu oro para que o Senhor abençoe esse copo com água. Eu oro para que o Senhor cure o doente, liberte o cativo, Pai, mas sobretudo, salva o perdido, salva aquele que está perdido no pecado, no vício, na idolatria, na prostituição, no adultério, no engano, na mentira, na pornografia. Liberta essa pessoa hoje, Pai. Liberta hoje. Tira toda a escuridão dos nossos olhos e nos ajude. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Beba da água e seja curado. Glória a Deus. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida e nos dê hoje um dia maravilhoso. Fiquem com Deus.